Vamos agora para o nosso segundo vídeo a respeito de fluxo de potência. Tá? Então, a gente viu no vídeo anterior, né, usamos até uma animação gráfica aí para mostrar que o fluxo de potência ele tem a finalidade de te fornecer o fluxo, né, que está circulando nos ramos, né, e também as tensões nas barras. Tá? Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver quais são as informações necessárias que a gente precisa para o fluxo de potência. Se a gente tiver um sistema como esse que está na tela aí, que foi o mesmo do vídeo anterior, então a gente vai precisar de duas coisas basicamente, né, que são os dados de ramos e os dados de barra. Então, os dados de ramos, o que acontece? Por exemplo, você tem da barra 1 para a barra 5. Então, se a gente tem um transformador, a resistência, a reatância indutiva, a susceptância capacitiva, né, e a capacidade dele. Mas basicamente o que você precisa é desses elementos aqui, o R, o X e o B, certo? Que é a susceptância. Então, aí de todos os ramos você vai ter que precisar desses elementos aqui. Tá? Então, os dados de ramos, o que eles vão proporcionar para a gente? Para a gente elaborar a matriz admitância, certo? Que aí nos cálculos a gente vai ver como é que a gente utiliza ela. O outro dado importante que a gente precisa são os dados de barra. Então, você tem aqui uma coluna, né, mostrando cada barra do seu sistema, e aí você vai especificar o que ela tem de carga, certo? Tanto em potência ativa, reativa, ou o que ela tem de geração, certo? Tanto em potência ativa quanto reativa. Tá? Então, esses dados vão dizer o quê? O que tem numa determinada barra, o que ela está gerando ou está consumindo. Quando o processamento estiver encerrado, a gente vai ter o quê? Nas barras, né? A gente vai ter a tensão, né? Aqui a gente pode ver que ela pode estar sendo fornecida tanto em PU quanto em volts, e o ângulo de fase. Já o fluxo nos ramos, né, ele vai te mostrar sempre da onde está originado o ramo, para onde está indo, né? Então, nessa primeira linha, a gente tem da barra 1 para a barra 5, temos o elemento aqui, que seria um transformador, e aqui sai quantos megawatts, quantos MVAR está circulando nesse trecho, certo? Aí você pode colocar a opção de perdas, né, tudo que está acontecendo, a capacidade do limite, mas o essencial mesmo é isso daqui. Por exemplo, que nem eu falei, da barra 1 para a barra 5, nesse transformador está passando essa quantidade de megawatts e de MVAR. Tá? Então, esses são os objetivos principais do fluxo de potência. As etapas já de cálculo para o fluxo de potência a gente vai visualizar nesse fluxograma aqui. Então, vai ser um programa computacional, né, que tem que ser elaborado. Então, como todo programa computacional, ele tem essas etapas, né? Entrada, né? Processamento e saída, certo? Então, isso é a estrutura de qualquer programa computacional. Então, o que a gente vai precisar no caso da entrada? Então, que nem a gente falou anteriormente, precisa dos dados de barra, certo? Que eles vão mostrar o quê? Né? As potências ativas, né? Que estão gerando ou que estão sendo consumidas, as tensões e o ângulo, né? No caso, que a gente vai ter uma barra de referência que a gente vai ver o que é. Tá? Então, dados de barra é o P e o Q daquilo que está sendo gerado ou consumido. E também precisamos dos dados de ramos, que são as impedâncias, né, de linhas e transformadores. Já na etapa de processamento, o que a gente tem? A gente vai pegar esses dados de ramo e montar a matriz admitância, certo? Essa matriz admitância Y é a mesma que aprendida lá em circuitos elétricos 1. Aí pegamos essas informações, os dados de barra e da matriz, e a gente vai calcular as tensões e ângulo nas barras via método numérico, certo? Então, essa outra etapa do método numérico a gente vai entrar em detalhes, certo?
Então, aqui a primeira coisa que vai ser calculada é as tensões e ângulo nas barras. Feito isso, né, aí já é um cálculo bem mais simples, né, que é só jogar na fórmula, que é calcular os fluxos de potência ativa e reativa nos ramos. Certo? Então, aqui que é a parte mais, né, vamos dizer assim, que exige maior da gente, né, que elaborar um método numérico, calcular as tensões, os fluxos P e Q já é bem mais simples de se obter, e de saída. Tá? Então, na saída você vai imprimir as tensões, né, fasoriais nas barras, vai imprimir os fluxos, né, que está circulando em cada ramo, e vai imprimir as perdas que ocorrem também. Certo? Então, basicamente, né, um programa de fluxo de potência ele envolve essas etapas aqui. Certo? Então, o essencial a gente pode estar vendo nesse fluxograma. Tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai entrar com mais detalhes, certo? De como montar a matriz, com relação a método numérico, e a modelagem, né, do fluxo de potência em si.